Boa tarde. Vamos trabalhar mais um tema da teoria geral da administração, sobre o Fordismo, o modelo de organização da produção industrial. Primeira etapa do século XX. Teoria geral da administração, Fordismo, contexto filosófico e sociológico. Por portal Mundo Educação. Sociologia, sociedade de massa. O termo sociedade de massa é utilizado para descrever a nova ordem social, que se caracteriza pela convivência de grandes grupos em um mesmo contexto social. A superpopulação urbana é uma característica das sociedades de massa, novas cidades e sociedades industriais. Novas cidades industriais. Falamos em sociedade de massa, geralmente, quando nos referimos a um tipo de organização social bastante específico e recente. Podemos descrevê-la como uma sociedade em que a grande maioria da população está envolvida na produção industrial, na distribuição e no consumo de bens e serviços, além de seguirem um modelo de comportamento generalizado, participando do meio político e da vida cultural por meio do uso dos meios de comunicação de massa. O termo sociedade de massa é usado justamente para descrever a nova ordem social em que vivemos, que se formou no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. A nova forma de ordem social desperta no indivíduo um enorme sentimento de apego ao seu próprio contexto social como um todo. Essa nova sociedade é uma sociedade de massa, precisamente pelo fato de que a grande massa social tornou-se integrada a ela. A nova concepção de sociedade, sociedade industrial. O teórico Eduard Schultz explica que o centro da sociedade, as instituições centrais e o sistema de valores que guia e delimita tais instituições, estendeu suas fronteiras de modo que a grande maioria das populações das sociedades contemporâneas passou a se relacionar de maneira muito mais íntima com o centro do mundo social do que em períodos anteriores. Há uma interdependência entre os setores da economia da sociedade. A industrialização traz uma elevação do padrão educacional. A industrialização faz com que os tributos aumentem, a carga tributária acaba se elevando e os cofres públicos se enriquecem mais. Mais tributos, porque mais moeda está circulando. Bens industriais são produzidos com maior efervescência. É isso. A arrecadação de impostos aumenta. Então, o planejamento urbano melhora. Criação de cidades industriais. Isso, em outras palavras, quer dizer que o sujeito inserido na sociedade de massa tornou-se completamente dependente do seu meio social. O surgimento e o crescimento dos ideais nacionalistas, que se alastraram rapidamente no decorrer da era moderna, ampliaram de maneira considerável o sentimento de afinidade entre sujeitos de classes e regiões diferentes pertencentes a um mesmo país.
a progressiva urbanização da vida social humana e o consequente inchamento dos centros urbanos também são característicos das sociedades de massa. Além disso, a burocratização e a racionalização das instituições estatais enfraqueceram as formas de ação individual, já que o corpo do Estado é o que possui força legítima de manutenção e determinação das normas formais do mundo coletivo. É nesse sentido que a massa social torna-se cada vez mais próxima, passando a ter força de neutralização dos conflitos inerentes ao convívio entre diversidades e diferenças. É uma espécie de uniformização da sociedade, homogeneização, uma massa uniforme, uma uniformização na padronização, uma igualação da padronização e da uniformização. O mesmo modo de se viver, o modo de se viver urbanamente, na urbe, na cidade, agora cidade industrial. É uma economia que se torna mais sofisticada e complexa. Por isso, o comércio também se sofistica. Há-se mais transações de compras e vendas e a arrecadação de tributos aumenta. Então, a própria concepção de Estado também se complexifica e se sofistica. É só observarmos transição do século XIX para o século XX, do Estado liberal para o Estado social. E tudo isso aqui acontecendo, uma verdadeira revolução industrial. A massa de trabalhadores aumentando, a taxa de desemprego aumentando, muitos problemas sociais, de emergência dos direitos sociais. Aí a gente compreende a evolução das diversas constituições no curso da história da transição do século XIX para o século XX. Decisões por constituições que deixam de satisfazer a aspectos econômicos liberais e passam a ter em si direitos sociais, do Estado liberal para o Estado social. Das constituições de concepção liberal para constituições de concepção social. É uma evolução no direito do Estado, é uma evolução na economia, é uma evolução na educação, é uma evolução da sociedade. E aqui, na primeira etapa do século XX, a sociedade industrial, sociedade de massa. É nesse sentido que a massa social torna-se cada vez mais próxima, passando a ter força de neutralização dos conflitos inerentes ao convívio entre diversidades e diferenças. Para certos autores, essa força neutralizadora é de fato, uma das características mais marcantes das sociedades de massa. A sociedade de massa arrefece e nubla muito, esconde os conflitos de classes. E aquele grande conflito entre o capital e o trabalho. Os sindicatos perdem força. Cada vez mais, o empobrecimento do proletário, do trabalhador, operariado. Transição do século XIX para o século XX. Muito importante a contextualização. Primeira etapa do século XX, início do século XX, contexto pós-Primeira Guerra Mundial, surgimento do Fordismo.